pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Filosofia do Espírito. Gostaria primeiro de agradecer aos nossos patrocínios, novamente, que tem ajudado aí, contribuindo com o crescimento do canal. Fica aqui a minha gratidão. Gostaria de convidar a todos a participarem do nosso Clube do Livro, uma parceria entre o canal Rossano Sobrinho e a livraria Novos Rumos. Participando, você receberá em sua casa todo mês, por apenas R$30, um livro espírita. Pode ser ele de estudo ou um romance. Então, por um valor muito pequeno, você todo mês receberá a oportunidade de adquirir mais conhecimento da doutrina espírita através dos livros. Gostaria também de apresentar a vocês o lançamento do livro do Rossano, Construtores da Nova Era, um romance espírita, uma obra que traz história e ao mesmo tempo muito conteúdo doutrinário, muito conhecimento aqui. Então, se você quiser adquirir, basta entrar em contato com o número que estará na descrição desse vídeo e pedir o seu exemplar, certo? Não perca a oportunidade de ler essa maravilhosa obra. Já estou terminando a leitura pela segunda vez dessa obra, certo? Bom, no nosso último vídeo eu falei sobre o medo. E hoje, continuando com essa temática, mas uma abordagem um pouco diferente, falaremos sobre uma fobia. Todos nós passamos por algum medo, apresentamos alguns medos na nossa vida aqui na Terra. Porém, quando esse medo ele vai ficando excessivo, ele vai crescendo muito, isso pode causar em nós, pode se transformar em nós numa fobia. E por que nós temos esse medo? Por que desenvolvemos essa fobia? Bom, o medo, esse medo excessivo, o medo em certo limite, ele é positivo, porque ele nos dá responsabilidade, nos priva, dá o instinto de proteção, de nos proteger. Então, certo nível de medo é positivo, porque se a gente também não tiver medo nenhum, a gente vai fazer coisas imprudentes que pode colocar em perigo a nossa vida, a nossa reencarnação, Então, o medo tem que ter um limite. Quando ele é muito excessivo, ele pode tornar uma fobia. E esse medo seria a mente dominando o indivíduo e essa mente unificada à imaginação. E quando nós unificamos a mente que nos controla, unificada à imaginação, a gente começa a imaginar coisas que não existem, e transformar isso em medo. Indico, se você passa por isso, esse problema, todos nós passamos pelo desafio da mente, E existem duas obras que eu já fiz a leitura, que nos ajuda muito nessa questão de dominar a mente, que é o Liberte-se da Sua Mente e Saia do Controle, também do Rossano Sobrinho. Indico a leitura desses dois livros, que te ajudará também muito em relação à mente. Você aprende a dominar a sua mente ao invés de ser dominada por ela. Então, quando a mente une a imaginação, gera o medo, Porque a mente, a gente imagina e aquela imaginação do negativo, a mente começa a criar coisas, gera certo medo. E quando a gente começa excessivamente, a gente gera uma fobia. E uma das fobias que talvez a gente até se pergunte, como é que pode isso existir? Seria agorafobia. O que seria agorafobia? Seria o medo da vida social, o medo das pessoas de viver em sociedade.
Porém, viver em sociedade é algo fundamental, seria até uma lei divina. Nós encontramos lá na codificação espírita, nós encontramos a orientação dos espíritos dizendo a seguinte frase: Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida das relações. Ou seja, Deus nos deu a capacidade de relacionar com as pessoas, e isso é fundamental para o nosso crescimento evolutivo, porque convivendo é que nós evoluímos, nós temos as experiências. É impossível a gente evoluir se a gente estiver no alto de uma montanha sem conviver, porque lá é claro que a gente terá paz, é claro que a gente vai ser calmo. O difícil é descer a montanha para conviver, ter os atritos da vida social, e isso é importante para a nossa evolução. Porém, por que esse medo de vida social, né? Quando nós temos uma fobia, isso significa que é um medo muito excessivo. E existem pessoas que têm medo de comer perto de outras pessoas, beber, falar, conversar, ir ao cinema, ir ao teatro, ir a uma festa, não tem coragem de ir por medo. Porém, se pararmos para analisar, todos nós trazemos um certo medo social. Talvez o seu nível de medo não seja tanto para se tornar uma fobia. Porém, nós crescemos numa sociedade em que vai criando este medo social da vida social. Como assim? Nós temos um peso muito grande de que a gente precisa da aprovação do outro, né? Então a gente tem medo às vezes de falar em público e ser reprovado, né? Você talvez não tenha medo de ir numa festa, de ir num cinema, mas quantas vezes a gente deixa de fazer algo com medo da reprovação do outro, com medo da opinião do outro, né? Então e quantas vezes a gente escuta, né, da sociedade, às vezes dos pais, de outras pessoas, às vezes até na escola, de que a gente tem que crescer, ser bem-sucedido, ser melhor, ser grande, ter poder, né? E a gente cresce visando a aprovação do outro. Isso, quando eu não tenho, meu medo de ser reprovado vai gerando isso na gente. Ou seja, será que eu vou ser aprovado? Será que eu vou conseguir? Então a pessoa, quando cresce com isso, com essa necessidade do outro aprovar, vai adquirindo esses certos medo, esse medo de não ser aprovado pela sociedade. Isso tem a ver com o nosso nível de sentimento de inferioridade, porque quando o indivíduo está bem consigo mesmo, ele precisa se aprovar, né? Se ele está bem, ele está se aprovando. É claro que a gente também não está dizendo aqui que a gente não deva seguir um limite do outro, ou seja, viver de qualquer maneira porque você se ama. Não, não é isso, não é responsabilidade. A gente também tem que ter um respeito, né? A gente respeita o limite do outro, a gente também precisa ter esse cuidado para não ofender, porque senão tem gente que vai achar assim, como eu não posso ligar para a opinião do outro, eu vou falar tudo que eu tenho vontade, eu vou agir do jeito que eu do jeito que eu quero, sem me importar com o outro. Não é isso, né? A gente também tem regras, a gente tem moral, então a gente precisa se preocupar também com o próximo. Aqui ter esse medo, não carregar esse medo, essa culpa da rejeição do outro, né? E quando nós temos esse medo, como todos nós carregamos um certo medo, né, da aprovação, da rejeição do outro, né, às vezes a rejeição dos familiares, às vezes a rejeição dos pais, muitas vezes nós vestimos máscaras, né? Às vezes eu não sou daquele jeito e eu visto uma máscara, me personifico para ser aceito,
para a aprovação da sociedade. E aí eu estou cobrindo o que deveria estar à mostra. Como assim? Muitas vezes eu sou arrogante dentro de casa, né? Às vezes eu sou bruto, às vezes eu sou ignorante. E na sociedade, para que os outros me aceitem, eu me santifico, né? Eu coloco aquela máscara de santidade para a aprovação do outro, para ser como o perfeito. E dentro de casa, porque é muito difícil, né, sustentar essa máscara o tempo todo, então dentro de casa, com os nossos familiares, a gente mostra a nossa realidade. Então, às vezes a gente veste essa máscara e acredita mesmo que é assim. E aí a gente não faz a nossa reforma íntima, né? Então, o medo da reprovação do outro, da rejeição do outro, nos faz encobrir as nossas próprias imperfeições e não evoluir, certo? Então, vamos pensar isso, vamos refletir sobre os nossos medos. Talvez você não apresente essa fobia, mas traz consigo esse medo, essa necessidade de aprovação, de ser aceito pelas pessoas ao seu redor, e deixe de viver a sua essência. Vive uma mentira, uma falsidade, uma ilusão só para poder agradar, certo? Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.